Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Fábrica D. E a gente está chegando na reta final, né, da nossa análise sobre a história do Brasil. Hoje vamos falar do governo do senhor Fernando Henrique Cardoso. E eu de cara já quero chamar sua atenção para algo que é uma novidade para nós, tá? Repara que eu estou aqui de 1995 a 2002, foram 2 mandatos ininterruptos, né? O primeiro presidente reeleito da história, reeleito em termos consecutivos, né? Da história republicana brasileira, a gente já vai falar sobre isso. É importante que você lembre que Fernando Henrique colocar a faixa presidencial no dia 1º de janeiro de 1995 está diretamente relacionado aos primeiros resultados que começaram a aparecer nos 6 meses anteriores em função do sucesso do Plano Real. E aqui você pode estar diante de uma questão que, por exemplo, discuta a paternidade do Plano Real, porque essa briga aconteceu de fato. Essa briga política ocorreu. De um lado você tinha o então ex-presidente Itamar Franco dizendo, olha, o pai do real sou eu, porque ele foi feito no meu governo, e do outro você tinha o ex-senador, que virou ministro da economia, no governo Itamar, dizendo, não, o pai do real sou eu. Essa briga aconteceu de verdade. E aí você pode estar diante de uma questão que tem um texto 1, que tem uma fala do Itamar Franco sobre isso, e um texto 2 falando de uma fala do FHC, também evocando para si a paternidade do Plano Real. O fato, gente, é que aquele programa que havia sido criado, né, em 94, com a URV, depois veio a moeda, o dólar mesmo, ele apresentava sinais de um sucesso bem mais consistente do que todos aqueles outros planos econômicos que a gente já analisou por aqui. Desde o plano cruzado até o plano Collor II. Né? Nenhum deles teve um sucesso consistente aos mesmos moldes do Plano Real. E a que se deve isso? Né? A gente já falou sobre isso aqui, não custa lembrar. O grande pulo do gato do Plano Real foi justamente você criar uma moeda que permaneceu forte durante muito tempo, elevando o poder de compra, estimulando produção, e uma moeda que ficou durante um certo tempo imune, né, à variação do dólar em relação à moeda nacional. Porque durante muito tempo, $1 valia R$1. Então, a partir de então, a gente passa a ter uma moeda efetivamente forte. E esse sucesso foi o que permitiu que o Fernando Henrique Cardoso se lançasse como candidato à presidência da República, foi eleito e depois vai ser reeleito em 1998. Aqui a gente deve, nesse momento, portanto, a consolidação dessa estabilidade econômica e a percepção de que a inflação de fato ganhara um viés de descenso definitivo, principalmente em função dessa manutenção da paridade dólar-real. E eu já falei sobre isso aqui muito rapidamente, eu vou aprofundar um pouco mais isso agora. É preciso que você lembre que, para garantir essa paridade, foi necessária uma estratégia. E essa estratégia coloca o real, até hoje, em certa medida, refém do capital internacional. Por quê? Porque a partir de agora, mais do que nunca, vai haver uma brutal elevação das taxas de juros no Brasil. E o que isso tem a ver com a estabilidade da moeda e, consequentemente, com a estabilidade da economia, com a inflação sob controle? Por que eu preciso elevar as taxas de juros? Porque eu preciso atrair dólar, eu preciso atrair capital internacional. O Banco Central tem que ter dólar guardado, tem que ter dólar ali esperando. Esperando o quê? As variações dos humores da economia, do chamado mercado. Porque no momento em que a inflação começasse a pressionar o dólar a valorizar-se diante do real, o que o Banco Central tinha que fazer, como faz até hoje, né? Pega parte dessas reservas cambiais, pega parte desses dólares que estão guardados e joga no mercado. Você aumenta artificialmente a oferta de dólar no mercado, fazendo com que o valor da moeda caia e mantenha-se ali, né, para e passo ao valor do real. Essa estratégia foi a que permitiu que o real permanecesse uma moeda forte, a economia estabilizada, pontos positivos, mas, por outro lado, torna o Brasil refém de um capital internacional e especulativo. Guarda o que eu vou te dizer agora, que eu vou precisar disso daqui a pouquinho. No momento em que eu, que peguei meus dólares e comprei investimentos aqui no Brasil porque estão me pagando bem, a taxa de juros está alta, sobretudo os títulos da dívida pública,
A hora que eu resolver, por qualquer razão que seja, tirar o meu dinheiro daqui e aplicar em outro lugar, o Brasil perde reservas cambiais. Na hora em que qualquer crise econômica surgir e que eu não confiar mais num país emergente como esse, entendendo que ele não é seguro para manter meu dinheiro aqui, eu tiro meu dinheiro, boto em outro lugar e aí o Brasil fica à mercê, né, desse capital internacional. Então, a gente tem que falar aí dos pontos positivos e tem que falar dos pontos negativos desse plano. O fato é que essa estabilidade permaneceu, permitindo, inclusive, que você avançasse no programa de adequação definitiva do Brasil à cartilha neoliberal. Repare, eu coloquei aqui aprofundamento, porque esse programa começa com o governo Collor. O governo Collor é o primeiro a seguir as diretrizes do Consenso de Washington, a ideia do Estado mínimo, né? Quando você abre a economia ao capital internacional, já está se valendo de uma cartilha neoliberal. Quando você avança e aprofunda ainda mais no programa de privatizações, você também está deixando bem claro que está seguindo essa cartilha. E agora que é importante que a gente faça um debate teórico importante. Eu preciso mostrar para você, pelo menos parte daqueles que... o porquê que tem gente que defende esse modelo neoliberal e porquê que tem gente que critica esse modelo. Tá? Os dois podem aparecer na prova, as conclusões vão ser suas. O que dizem aqueles que defendem esse modelo? O Estado não pode ser tão pesado, ter tanta empresa, ter tantas responsabilidades, sobretudo na área econômica, porque o Estado assim ele fica pesado, extremamente burocratizado e ineficiente. Pega essas empresas, coloca na mão da iniciativa privada, porque a iniciativa privada ela é mais competitiva, ela visa o lucro, ela vai ter um esmero maior e aí, consequentemente, o Estado se desonera e pode ficar mais ágil para atuar em outras áreas, sobretudo na área social. Isso são os argumentos pró-cartilha neoliberal. Argumentos contrários. Quando você vende empresas estatais, você está colocando, né, a economia brasileira nas mãos do capital privado, nacional ou internacional. Mais do que isso, dependendo do que você privatize, você está privatizando setores estratégicos de uma nação, comprometendo a própria soberania nacional. 3. A ideia de que existe uma relação direta e quase que axiomática entre empresas estatais e ineficiência foi um argumento utilizado por quem defende isso aqui para poder começar a vender as empresas. Não necessariamente uma empresa estatal ela não tem que ser e não pode ser competitiva, ela não pode ser agressiva no que diz respeito à produção, obtenção de mercado, né? O fato é que esse programa de privatizações ele vai aumentar, ele vai sofrer, né, muita oposição de partidos, né, mais à esquerda, de organizações, de movimentos sociais, como, por exemplo, a própria UNE na época, né, a UBS, né, você tem vários movimentos ali que estão tentando barrar essas privatizações sem sucesso. Sem sucesso. Esse programa ele avançou. E qual é o resultado hoje? Bom, a gente pode pegar aqui, de novo, né, dois exemplos e eu mostrar para você dois lados dessa moeda para que você tire as suas conclusões. Pega, por exemplo, o setor de telecomunicações. Foi quebrado o monopólio da Embratel. E você passa a telefonia para as mãos da iniciativa privada. Hoje você tem várias operadoras de telefone celular e isso, de alguma forma, esteve diretamente relacionado ao processo de popularização, de democratização, né, do uso do aparelho celular. Hoje, eu tenho, você tem, todo mundo que você conhece talvez tenha um telefone celular. Se você pegar ali no iniciozinho dos anos 90, pergunte a seus pais, por exemplo, né? Telefone celular é um artigo de luxo. Era um tijolo que pesava 20 quilos, você pagava para fazer ligação e pagava na hora de receber ligação, era uma tarifa caríssima, né? Isso mudou. Isso mudou. Houve esse processo de popularização. Tá vendo, Dalton? Graças a esse processo de colocar nas mãos da iniciativa privada. Pois é, você aí, pensa na sua operadora agora de telefone celular, você não tem nenhuma reclamação dela? A gente vê frequentemente as pessoas reclamando, e não raro, mudando de operadoras, né? Porque não estão satisfeitas com os serviços prestados.
né? Olha aí a tua banda larga, ela funciona de verdade em todos os lugares? E são empresas privadas que, teoricamente, seriam mais agressivas, competitivas, enfim. Então, você tem aí os dois lados dessa moeda. Outro setor que merece destaque, o setor da mineração. A Vale do Rio Doce, uma das maiores estatais que o Brasil tinha, já era uma gigante, criada por Getúlio Vargas, foi privatizada. Foi privatizada. Dalton, mas aí eu tenho reportagens que mostram que ela hoje é uma gigante internacional, respeitada no mundo inteiro. Indiscutível isso. E também é diretamente responsável pelo maior desastre ecológico do Brasil que aconteceu esse ano em Minas Gerais, né, lá na sucursal dela, que é a Samarco. Porque não investiu em prevenção de acidentes. Então você observa que tem os dois lados aí da história. O fato é que esse programa avançou, a cartilha neoliberal de permissão de entrada maciça de capital internacional a juros altíssimos, né? Esse programa de privatizações fizeram parte e caracterizaram muito esse primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. Além disso, e aí você começa a perceber alguns paradoxos desse governo, foi criado o PROER, o Programa de Adequação e Reestruturação do Sistema Financeiro do Brasil. Traduzindo isso, ajuda a bancos. Ajudar o banco para quê, Dalton? O banco já tem muito dinheiro. Segundo o governo, era necessário ajudar os bancos a se adequarem a essa nova realidade de uma moeda forte e estável e de uma inflação controlada, visto que os bancos ganhavam muito em cima de juros, de correção monetária, né? Visto que era necessário que eu, pessoa física, você, a gente tivesse alguma reserva na poupança e não mexesse nela, porque se eu tiro o dinheiro da poupança, a inflação devorava, agora não preciso mais disso. Então alguns bancos sofreram com uma certa evasão de divisas e o governo diz que é necessário você pegar dinheiro público e ajudar esses bancos. Segundo o governo, lembrando que isso aqui foi medida provisória, isso não foi colocado em debate no Congresso Nacional, segundo o governo, seria destinado 1% do PIB brasileiro para ajudar bancos. Economistas da CEPAL, por exemplo, divergem desse número e afirmam que esse valor chegou a 12,3% do PIB brasileiro. E vamos pensar, eu estou falando, não importa o valor agora, se foi 1, se foi meio, se foi 50. Eu estou falando de dinheiro que era dinheiro público e que foi destinado a ajudar bancos privados, que ajudou bancos a se fundirem quando um banco começou a comprar o outro, né? Bancos que estavam ali falindo em função dessa nova realidade econômica e que foram ajudados com dinheiro público. E aí entra o paradoxo. Como é que tem gente que defende que o Estado tem que ser mínimo e não deve interferir na economia, mas aplaude quando pega o dinheiro público para salvar capital privado? Então esse debate do público e do privado, ele é muito forte durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Mas essa estabilidade da moeda fez com que o então presidente começasse a pensar num segundo mandato. E em 1997, ele apresenta ao Congresso Nacional para apreciação uma emenda que permitiria, uma emenda constitucional, que permitiria a reeleição para cargos do Executivo, prefeitos, governadores e presidência da República. E esse projeto, essa emenda constitucional, ela foi aprovada. Daqui para frente, do governo Fernando Henrique Cardoso, os presidentes podem ser reeleitos, como foram Lula e como foi Dilma, né? Agora, se você pegar, isso é muito importante que você saiba, se você pegar esses 3 pontos aqui, todos eles foram permeados de escândalos. Para você que acha que a corrupção foi inventada no Brasil recentemente, todos esses tópicos aqui estão diretamente relacionados a escândalos que não tiveram nem de longe uma cobertura de mídia como é que a gente vem acompanhando hoje, essa espetacularização do judiciário, né? Enfim, por exemplo, várias empresas foram acusadas de terem sido beneficiadas com esse programa de privatização, inclusive a privatização da Vale. Vários relatórios mostraram que muitas dessas estatais foram vendidas por um preço abaixo do que elas realmente valeriam. No caso aqui, por exemplo, do PROER, bancos privados foram beneficiados com dinheiro público. E no caso da emenda de reeleição, houve denúncias diretas contra o então presidente da República
de que ele teria comprado votos de deputados, chegando a pagar cerca de R$200 mil para cada deputado que votasse a favor dessa emenda. Naquela época, nenhuma dessas denúncias avançou, na medida em que você, por exemplo, tinha um grande acordo dentro do Congresso Nacional, como tem até hoje, lembrando que Fernando Henrique Cardoso foi eleito pelo PSDB, pelo PFL, que é o atual Democratas, e com o apoio de boa parte do PMDB. Ou seja, alguns dos atores políticos dessa época são os mesmos hoje em dia. Né? E nenhuma dessas denúncias teve a cobertura exaustiva que hoje, por exemplo, outras denúncias de outros escândalos têm, e o governo conseguiu passar aí esse primeiro mandato dele, de certa forma, tranquilamente. O fato é que ele se lança como candidato mais uma vez no seu último ano de mandato, em 1998, com um argumento muito forte à época de que ele precisaria de mais 4 anos para garantir a permanência do real como uma moeda estável e a garantia da economia estabilizada e da inflação controlada. E esse argumento funciona mais uma vez. Fernando Henrique Cardoso vai para o seu segundo mandato. Ok?